Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso tema de hoje é a Igreja de Jesus Cristo no mundo espiritual, a sua criação no mundo espiritual. Mas antes vamos fazer uma breve retrospectiva sobre a seita dos nazarenos. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar da seita dos nazarenos, mas era assim que a Igreja de Jesus Cristo era chamada quando ela foi criada na Judéia, a seita dos nazarenos. E vamos ver isso em Atos 24, do 3 ao 14. Quando os judeus, o sumo sacerdote Ananias, levou um advogado chamado Tértulo para acusar Paulo perante o presidente Félix, o juiz Félix, julgando, acusando de alvoroço e sedição entre os judeus. E vamos ouvir esse advogado falando assim: temos achado que este homem é uma peste, Paulo, e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha só, seita dos nazarenos. E Paulo, lá na frente, responde a ele assim, no versículo 10. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal para que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. O advogado de Paulo era ele mesmo. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Vejam como eles procuravam depreciar a Igreja de Jesus Cristo, chamando-a de seita. Isso acontece hoje também, por isso que eu me prendi aqui a esse detalhe. Né? Agora vamos para outro item. Né? Quando Jesus morreu, né, teve a sua morte física, o seu espírito foi ao paraíso, onde ele levou 3 dias no paraíso. Lucas 23, 42, 43. Ele levou lá 3 dias até retornar ao seu corpo na tumba e ressuscitar. Né? Vamos ver o que ele fez durante esses 3 dias no paraíso. Em 1 Pedro 3, do 18 ao 20, mostra, Pedro fala do que ele foi fazer lá nesse paraíso. As pessoas pensam que o paraíso é o lugar onde Deus mora, mas é um equívoco muito grande. Deus não mora no paraíso, e nós vamos provar isso. O paraíso é um lugar de aprendizado,
onde os espíritos que são justificados, que foram justificados por Deus, se encontram aprendendo e trabalhando. O trabalho não acaba com a morte física. Ele continua. Continua porque Jesus Cristo falou que Deus trabalha até hoje. E Ele trabalha também. O trabalho faz parte da nossa vida aqui, neste mundo físico ou no mundo espiritual, né? E vamos ver o que Pedro fala. 1 Pedro 3, 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo, Cristo, pelos injustos, nós, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha só, Cristo nos 3 dias que ficou no paraíso, enquanto o corpo estava aqui na terra, na sepultura, foi e pregou aos espíritos em prisão. Para quê? Porque lá no mundo espiritual existem dois lugares. O paraíso, separado da prisão espiritual por um abismo. E Cristo foi organizar a sua igreja no paraíso e construiu uma ponte nesse abismo para que os missionários que ele designou na criação de sua igreja no paraíso pudessem pregar aos espíritos em prisão. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar disso. Perdão. Agora, para quê? Para que Cristo pregou aos espíritos em prisão? Vamos ver para quê. 1 Pedro 4, 6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ele foi pregar o Evangelho aos mortos, para que os mortos fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Vemos aí a bondade de Deus. Ele não se esquece de nenhum filho, mesmo aqueles que são rebeldes e que estão na prisão espiritual. Até esses vão ouvir o Evangelho. Aqueles que morreram sem nunca terem ouvido o Evangelho, sem nunca terem tido a oportunidade de aprenderem. Eu me lembro quando eu era criança, jovem, eu ficava meditando que o conceito protestante era céu e inferno. Mas não é verdade isso. Existe muito mais do que conhece nossa vã filosofia. Paulo foi ao 3º céu. Se foi ao 3º, existe o 1º céu, o 2º céu. E ele fala das glórias desses 3 céus que ele visitou.
Vejam bem, quanta novidade para nós na nossa forma de como seremos julgados. Muito diferente do conceito de céu e inferno. E o paraíso como um lugar onde Deus habita é uma apostasia. Porque Deus esteve lá, Jesus Cristo esteve lá 3 dias. E quando voltou e se encontrou com Maria Madalena, falou para ela: não me detenhas. Ainda não subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele não tinha se encontrado com Deus no paraíso, porque não podia, Deus não mora lá. Lá não é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é onde Deus mora, no reino celestial. É para lá que nós temos que fazer força para irmos, para aprendermos a sua palavra aqui, o seu caminho. As Escrituras formam um mapa para nos levar de volta a Deus. Nós temos que aprender a manejar as Escrituras, se nós quisermos voltar a viver novamente com Ele. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Até os que estão na prisão espiritual terão a chance de serem julgados, se arrependerem e voltarem à presença de Deus. No próximo vídeo, nós vamos ver como é que isso pode acontecer. Como? Se para entrar no reino de Deus, nós temos que ser batizados. No próximo vídeo, nós vamos ver o batismo pelos vivos e também pelos mortos. Ninguém pode entrar sem ser batizado. Então, Cristo foi e pregou os espíritos em prisão para quê? Para que eles fossem batizados, se arrependessem e fossem batizados. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho de amor, de oportunidades. Eu amo este Evangelho. Eu quero deixar esse vídeo em nome do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.